Então, Vilela, tô acompanhando notícia aqui agora em tempo real. E aqui tá falando que a Bolívia confirma 4 casos perto da fronteira com a Argentina. Aqui no Brasil morreu uma pessoa já, né, em Minas Gerais, mas estão dizendo que não tem relação com o caso do navio, porque o senhor que faleceu teria contraído isso direto do rato ali, né, da urina e fezes, saliva do rato. E matéria aqui agora também falando que a governadora de Nova York já está falando que Nova York está se preparando para os impactos do hantavirus. Você fala, meu irmão, como assim? Se o pessoal diz que esse negócio não passa de pessoa para pessoa, é só contrai a partir de partículas das fezes do rato. Geralmente, como é que é a situação? O cara vai varrer um galpão ali que está abandonado, aí tem fezes de rato lá, ela começa a voar na poeira, o cara inala aquilo e contrai. Mas, em tese, quem tem a doença não passa para ninguém. Ah, é? A não ser a variante dos Andes. Isso é preocupante, hein? Então, só que aí você vê a contradição do discurso. O discurso, grandes médicos no Brasil, Europa, Ásia, Estados Unidos, o que eles dizem? Mesmo a variante dos Andes, por que ela tem esse nome, variante dos Andes? Que ela foi descoberta pela primeira vez em 1993, lá na Argentina, numa área chamada El Bolsón, que é uma área que fica na Patagônia ali, perto dos Andes. Então, por isso que é andina. Inclusive, 100 quilômetros de Bariloche. Então, naquela região ali. Chato, né? Uma região legal de turismo, você ir pra lá ficar com medo de respirar estação de esqui, cocô de rato. Exato. Né? Então, complicado. Então, o que eles falam? Essa variante dos Andes, ela até transmite, mas não é uma transmissão fácil, não é qualquer conversinha de 1 minuto, né? Qualquer gotícula que vai fazer a pessoa contrair isso. Então, podem ficar tranquilos. Só que aí, Vilela, o primeiro caso documentado ali de óbito da variante dos Andes na Argentina foi em 1996. Um senhor de 68 anos que estaria trabalhando ali na roça, ali na fazenda, ele contraiu essa variante dos Andes e foi para uma festa de aniversário de uma menina de 14 anos. Nessa festa, ele infectou várias pessoas, ele morreu, algumas outras pessoas morreram, e fazendo o rastreamento dos contatos, descobriu-se que ele infectou as pessoas que estavam sentadas na mesa com ele, as pessoas que estavam sentadas numa mesa ao lado, a mais de 1,20 m de distância, e ele contaminou uma pessoa que ele passou por ela indo ao banheiro na festa, que foi o único contato que eles tiveram. Aí você fala, peraí, tá todo mundo no planeta Terra falando que a versão variante dos Andes transmite de pessoa para pessoa, mas tem que falar muito perto, tem que ficar muito tempo junto. Uma gotícula, saliva, sei lá. O cara tem que ficar cuspindo na tua cara mais de 1 hora. Entendeu? Tem pessoa que é assim, né, O Lene? cara tem que falar assim, abre a boca, aí tosse dentro da tua boca. Tá. Eles dizem que é assim. Só que, poxa, nesse caso extremamente documentado, de 1996 na Argentina, o cara passou por uma pessoa e contaminou a pessoa. Eita. Então, aí a gente vai vendo uma dicotomia entre o que é falado e o que a gente tem na literatura. Aí já vai ficando meio estranho. Por que a governadora de Nova York acabou de anunciar na televisão que eles estão se preparando para um aumento de casos? Parece que tem alguma coisa errada aí. Tá dando uma lembrança meio estranha de quando começou o Covid. Quando eles falavam, isso aí não é nada não, tá sossegado. E eu pensando, rapaz, isso aqui vai dar zero. Por que eles não fecham ali, interrompem um pouco as viagens? E não, isso aí não é nada não. Aí aparece um caso na Itália, né? Até teve gente importante da medicina local que falou que era só um resfriadinho, uma gripezinha. Não vou entrar no mérito aí, Deus abençoe cada um, né? Vamos partir do princípio que foi emoção do momento. Aí, a mesma pessoa que fala hoje é uma gripezinha, 2 semanas depois tá falando, fecha tudo, isso aqui é terrível. Parece que a gente está vendo o mesmo cenário. Pois é. Então, Vilela, é um negócio estranho, porque nesse navio de cruzeiro, que é um navio que é holandês, e ele vem fazendo um circuito ali no Polo Sul, passando por ilhas remotas do Atlântico, né? Até muitas ilhas que a gente nunca ouviu falar, ali no meio do Oceano Atlântico, entre a América e a Europa ali, várias ilhas, ele foi fazendo essa baldeação. E aí, esse casal,
que a gente tem de informação hoje? Um casal holandês que estava viajando na Argentina, o cara era uma espécie de ornitólogo, especialista em aves, e ele gostava de observar aves e tirar foto de aves. E ele teria ido, junto com a sua esposa, a um lixão. Aí vai tirar foto de urubu, né, irmão? É. Vai tirar foto de ave, que tipo de ave em lixão? Nesse lixão ele teria tido contato com essas partículas aí das fezes dos ratos, ou urina e saliva, levou isso para dentro do navio e aí contaminou uma galera. Aí você fala assim, peraí, Vilela, se um negócio que para você passar pro outro você tem que dar um beijo na boca, né, ou ficar falando dentro do olho da pessoa, como é que esse cara conseguiu contaminar tantas pessoas nesse navio? Não é um navio pequeno não, é um navio de cruzeiro que não é o maior do mundo, mas é de luxo. E aí, o que acontece nas medidas de proteção? Eles proíbem as pessoas de sair da cabine. Proíbe as pessoas de abrir a janela e ficar na varanda. Então o cara tá enfornado. Pior ainda. Com a mulher, com o filho, sei lá, com o neto ali, muito idoso, obviamente. Aí você fica com aquele ar viciado. E é claro que você favorece o problema. É. E aí, outra questão preocupante. Tempo de incubação de até 2 meses. O cara tá com a doença, ela só se manifesta 2 meses Fica depois. sem nenhum tipo de De manifestação. sintoma. É, uma situação ali subclínica, né? Que eles chamam assintomática. Só que aí todo mundo vai dizer, não existe possibilidade do cara transmitir, ainda que seja a variante andina, se ele não tiver sintoma. O cara só transmite quando ele tá já com febre, dor de cabeça e tá passando mal. Só que aí começam a surgir estudos mostrando que o cara consegue transmitir agora sem estar com sintoma. Aí a gente começa a ter aquela mesmo fantasma que tinha na época do Covid de vamos ter que testar todo mundo então. E aí, Vilela, acontece um flashback que deixou muitas pessoas amedrontadas e outras iradas, né? Eu acompanhei muito de perto todo o caso do coronavírus. Eu comecei a estudar desde o início de janeiro. No dia 24 de janeiro de 2020, eu gravei um vídeo explicando tudo o que estava acontecendo, de onde vinha o problema, para onde que ia, tudo o que ia acontecer, o que fazer para se proteger. Fiz o vídeo e aí, infelizmente, aconteceu o que eu tinha falado, porque eu estava me pautando por artigos científicos da própria revista Nature. A revista Nature, em 2016, tinha publicado um artigo ali, o laboratório predestinado a fazer pesquisas com os agentes mais perigosos do mundo, traduzindo do inglês para português. Nesse artigo de 2016 da revista Nature, tem um depoimento do professor Richard E. Bright, estou dando nome aos bois, só não vou te mandar para tua casa o artigo impresso, mas estou dando o nome aqui. O cara falou, olha, eu estou muito preocupado com esse laboratório de Wuhan, 2016. Estou muito preocupado porque esse laboratório de Wuhan está fazendo pesquisas de ganho de função com o coronavírus e a gente fica com um certo pé atrás porque várias vezes na China, agentes perigosos como esse já escaparam de laboratórios. O cara mandou essa no artigo. Já tinha acontecido, Já tinha acontecido, de outros laboratórios. Ah, tá. Porque a gente não pode esquecer que houve um surto de coronavírus em 2003. Então, a gente tinha um precedente. Em 2003 teve o surto de coronavírus, depois teve o MERS. MERS foi um surto que aconteceu no Oriente Médio, que foi pesadíssimo também, taxa de letalidade muito alta. Chegou a se espalhar até o Canadá e um pouco nos Estados Unidos, porque a galera não se lembra, não ganhou grande repercussão. Então, já tinha um precedente de como isso funcionava. E pro meu terror, o professor Richard E. Bright, nesse artigo de 2016, eu tô lendo isso em 2020, falando que toda hora escapava vírus desse laboratório na China, poxa. E os caras... era questão de tempo, então. E aí, onde eles disseram que começou o negócio, que era naquele mercado de peixes de Wuhan, o mercado de peixe ficava a alguns quilômetros do laboratório de Wuhan. Falei, poxa, é mais provável que tenha saído do laboratório e não do mercado de peixe, né? E aí, Vilela, o que acontece? Eu não vi ninguém falando sobre isso, vou trazer uma informação que eu não vi ninguém no Brasil comentando, nem no exterior, que eu leio notícia do mundo inteiro todo dia, 24 horas por dia, que até dormindo eu fico lendo notícia, faço igual o Doutor Estranho, lembra quando ele saía do corpo e ficava lendo, dormindo? Sei. Eu faço isso também, né? Quase isso. Depois eu te ensino aí, se você quiser, eu dou um cursinho pra você como é que faz essa parada. Vilela, em outubro de 2025,
eles concluíram um laboratório de segurança nível 4 de pesquisas desses agentes mais perigosos, inclusive o hantavírus, na Argentina. Você sabia disso? Não. Final do ano passado. Concluíram o laboratório e eles estavam fazendo pesquisa com o hantavírus. Aí começa o problema onde? Na Argentina. A gente fala, epa, será que tem coisa aí? Aí os caras falam assim, a gente pega a matéria agora, médicos importantes falando, olha, tô super sossegado agora, porque saiu o sequenciamento genético desse vírus. Qual? Do hantavírus, modelo andino, esse que matou já 3 pessoas, e tem uma mulher, uma francesa, em estado grave na França. A França acabou de confirmar o primeiro caso lá, que foi uma mulher, e até é meio lamentável essa história, né? Você deve ter visto que o cruzeiro encostou lá na Espanha, lá, nas Ilhas Canárias. Aí o pessoal foi avaliado, e eles olharam e falaram assim, olha, vamos ver se o cara tá com febre ou não, se tá tudo bem, tá respirando bem, por aí vai. E aí o que aconteceu? Ninguém tinha sintoma nem nada, liberaram os caras para ir para casa. Então, 100 pessoas, originalmente eram 147 pessoas, 100 pessoas que ainda estavam no navio, ou seja, 47 saíram antes e espalharam já isso pro mundo. Essas 100 pessoas foram embora para suas casas. Ou seja... Só que a gente está falando de 23 países diferentes. E o tempo de incubação também, né? A mulher saiu das Ilhas Canárias, a francesa, ótima, chegou na França já quebrada, tá em estado grave. Ó, a gente ri pra não chorar, a gente ri de nervoso. Então, a coisa tá ficando bem estranha. Aí, hoje, saiu o sequenciamento genético do vírus. E aí os médicos importantes falando, olha, tô super sossegado, porque, por um lado, confirma que a variante, essa variante dos Andes, que transmite de pessoa para pessoa, mas, por outro lado, o DNA do vírus ele está intacto, sinal de que não houve nenhum tipo de experiência genética ali nesse vírus, tá? Então, todo mundo ficou tranquilo. Ó, o vírus é 99% idêntico ao do caso registrado em junho de 2018 do paciente argentino. Então, super tranquilo. Quem trouxe essa informação foi um médico americano muito importante, que é o Dr. Stephen Quay, tá? Esse cara é alto nível, ele estudou com o Nobel da Medicina no doutorado dele. E é um cara que, curiosamente, escreveu um livro dizendo que o Covid não saiu do morcego, que alguém teria comido o morcego contaminado, mas teria fugido do laboratório, escapado do laboratório. Só que o que acontece, Vilela? Que é chato que agora eu estou tendo que fazer trabalho de medicina, né? Eu que sou jornalista, estou tendo que entender medicina e explicar medicina, ou biologia. Existem, não uma, mas várias técnicas de você fazer uma edição no DNA de um vírus e não deixar rastro. O primeiro médico mais famoso que desenvolveu essa tecnologia era o Dr. Ralph Baric. E Ralph Baric era o doutor que trabalhava com coronavírus. Ou seja, eles começaram a editar o coronavírus, alterando o DNA para que ele ficasse mais forte, mais capaz de infectar os seres humanos e mais capaz de passar de pessoa para pessoa. E eles fizeram isso com uma técnica que eles colam as partes do DNA que eles editaram que você não consegue perceber que foi mexido. Ao contrário das técnicas anteriores, que eram técnicas rudimentares e brutas, que quando você sequenciava o DNA do vírus, você falava, ih, alteraram isso aqui, hein? Alguém fez alguma engenharia genética, um ganho de função aqui e tentou criar uma arma biológica propositalmente. Então, não adianta o cara chegar e falar, ó, pessoal, tá tranquilo, o DNA não foi alterado. É possível você alterar o DNA e essas marcas das edições não aparecerem nas análises. Então, não é garantia. Isso não garante. Cara. Entendeu? E aí, as coisas vão ficando mais estranhas. Você deve ter lembrado, Vilela, que antes da pandemia de coronavírus, houve uma série de coisas estranhas que aconteceram antes, prenunciando o problema. Vamos lá. 2015, Bill Gates dá uma palestra no TED Talks falando que sobre a próxima pandemia, que seria com o coronavírus. Ninguém sabia o que era coronavírus, nem eu. Só fui saber em 2020. Eu não tinha visto essa... E também passou baixo do radar, porque... Passou ali. Não divulgaram pra caramba isso que ele falou. Não foi tão divulgado. E aí, o que acontece? Isso foi em 2015, 5 anos antes. Em 2019, em outubro,
houve um evento chamado Evento 201, Evento 201, Event 201. Esse evento foi uma associação entre o Fórum Econômico Mundial. Você fala, o que o Fórum Econômico Mundial tem a ver com isso? O Fórum Econômico Mundial tem o Gavi. Gavi é um grupo ali de combate a doenças que eles patrocinam através de uma parceria público-privada, o desenvolvimento de vacinas e por aí vai. Segundo eles já salvaram mais de 40 milhões de crianças com vacinação em massa na Ásia, na Europa, na América e por aí vai. Então o Fórum Econômico Mundial está altamente vinculado a questões de contenção de pandemias, de doenças e vacinas e por aí vai, sempre com a presença do Bill Gates ali, que Bill Gates e o Klaus Schwab lá do Fórum Econômico Mundial sempre foram muito próximos. Então, 2019, em outubro, aconteceu esse evento, Evento 201. O que é Evento 201? Exercício de simulação para novas pandemias. Vamos fazer uma simulação para ver como é que a gente reagiria no caso de uma pandemia. O que eles fizeram? Simularam um coronavírus, exatamente coronavírus. E foi uma associação entre o Fórum Econômico Mundial, a Universidade Johns Hopkins, e é assim que fala mesmo, tá? Para quem acha, fala, Daniel analfabeto, tá falando tudo errado. Não é John Hopkins, não, tem um S no John, é Johns Hopkins, né? Não sei se o John tinha múltipla personalidade, né? Achava que eu sou John 1, John 2 e John 3, né? Tipo banana de pijama, lembra? B1, B2, B3. E Fórum Econômico Mundial, Johns Hopkins e Fundação Bill e Melinda Gates. O mesmo cara que tinha dado a palestra lá em 2015. E aí o que acontece? Outubro. Em novembro, no mês seguinte, já tinha começado o Covid na China. Tanto que o nome do negócio é Covid-19. Por que é 19? 2019. Sim. Não é porque era a 19ª versão. É porque a gente fala, pandemia de 2020. Ela não começou em 2020, começou em 2019. No mês seguinte, que teve o exercício simulando a pandemia de coronavírus. O que significa isso? Nada. É você que vai interpretar. E eu não vou ficar interpretando nada aqui pra você. Se você quiser, na arca eu dou meu pitaco. Tá. Aqui eu não vou ficar levantando teoria mirabolante, mas quem tem... Ligue os pontos, né? Quem tem cérebro, aqui é raciocínio. E aí, Vilela, o que acontece? Você acredita que agora, em abril, a Organização Mundial da Saúde estava fazendo um exercício de pandemia chamado Polaris 2? E esse exercício de pandemia foi precedido por um anterior que foi o exercício Polaris 1. E no Polaris 1, sabe como é que era a simulação? Uma pandemia começando num navio de cruzeiro. Pô. Final de 2025. Tá de brincadeira, né? Pô, os caras... Você fala, pô, irmão... Pô, tu tem uma... Assim, você tem um poder de prever o futuro que, meu irmão, até a mãe de Iná ficou abismada. Não é possível. Então, são várias coisas estranhas que estão acontecendo nesse momento. Eu tô tentando responder a sua pergunta, é pra gente se preocupar ou não. Ao mesmo tempo que eles estão falando não se preocupem, isso não tem perigo nenhum, a gente está vendo Nova York se preparando, a França desesperada, a gente está vendo que um cara em 1996 passou pelo outro, falou oi, boa noite, passou o vírus pro cara. Você fala, pera aí, irmão, você tá falando que o troço não transmite fácil, o cara cruzou com o outro no corredor, passou? Então, tem uma história aí que tá mal contada. Agora, esse vírus, ele é um vírus que ele tem 3 fitas de RNA. E essa fita de RNA, na hora que o vírus vai se reproduzir, ela pode se recombinar. O que significa isso? Significa que esse vírus ele é mais propício a desenvolver capacidades novas. Ele pode acabar ficando menos potente, mas ele pode acabar ficando mais potente, porque ele tem um sistema diferente de modus operandi. Sim. Porque, diferente de outros vírus, é como se ele tivesse 3... porque o DNA do vírus é o comando que dá ordem, faça isso, faça aquilo. Quando você tem 3 fitas, se você quiser, por exemplo, um Dr. Monroe, né? Lembra da ilha do Dr. Monroe, ou o médico maluco? Sei. Cara que vou fazer uma arma biológica. É mais difícil, porque são 3 fitas de RNA, você fazer uma edição e ninguém perceber. Então é mais difícil você alterá-lo ali na mão, tem que ser um trabalho bem... requintado, feito num laboratório de segurança máxima, que é o nível 4. Agora, nesse caso, esse vírus é um vírus já propício a sofrer variações, que não é exatamente uma mutação, é uma recombinação ali do seu próprio DNA. Então, quem sabe, Vilela, esse vírus que já passava, de certa forma,
fácil ali na Argentina, nesses casos de 96, quem sabe ele se recombinou de uma forma que agora ele está mais potente e talvez isso não tenha sido percebido ainda. Então isso juntando esses fatos, eu respondo assim que a princípio não tem motivo nenhum para ficar preocupado. A não ser que você goste de cheirar os glúteos de rato, alguma coisa, né? Beber urina de rato, beijar na boca do rato.